Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de História. A partir dessa aula, nós vamos começar uma nova unidade, né? Nós concluímos o conteúdo sobre o estudo da Idade Média, sobre os reinos africanos, sobre o islamismo, sobre o Oriente, né? O Extremo Oriente, Índia e China. E agora nós vamos começar o estudo da modernidade, da história moderna. Nós vamos iniciar a nossa nova unidade estudando o movimento político e econômico das grandes navegações europeias, um processo de expansão das nações da Europa, que se dá a partir do início do século XV até meados do século XVII e início do século XVIII. Né? Então, para estudar esse conteúdo, nós vamos utilizar o nosso livro didático, né? O nosso livro didático do segundo ano, que nós ainda não usamos esse ano, infelizmente. Vamos começar a utilizá-lo a partir do capítulo 1, página 15 a página 23. Vamos estudar o processo de expansão, né, português, né, das navegações portuguesas e as navegações espanholas nessa aula. Então, vamos estudar dois conteúdos: as navegações portuguesas, da página 17, e as navegações espanholas, da página 21, especificamente. Né? E os outros conteúdos nós iremos estudando passo a passo até completarmos esse capítulo. Então, as grandes navegações foram um movimento econômico, principalmente de caráter econômico, mas evidentemente também de caráter político, que ocorreram na Europa, né? Principalmente nos países da Península Ibérica, Portugal e Espanha, são esses dois países que fazem parte dessa região da Europa, conhecida como Península Ibérica. E a partir do século XV, Portugal, principalmente começa com Portugal, que é o país que vai depois colonizar o Brasil no século XVI, XVII, XVIII e início do XIX, né? Começa em 1415, quando Portugal conquista a cidade de Ceuta, no norte da África. Então, as grandes navegações, elas se iniciam nesse momento, quando o exército português, no ano de 1415, invade e conquista a cidade de Ceuta, onde hoje fica o Marrocos. Observe no mapa da África a localização desse país chamado Marrocos. Então, nessa data, 1415, o exército português invade e conquista a cidade de Ceuta, dando início ao processo de expansão portuguesa no norte do continente africano, e que vai desencadear toda uma série de conquistas desse país, de Portugal, na costa atlântica do continente africano, até finalmente atingir o objetivo da coroa portuguesa, quer dizer, do rei de Portugal, que era chegar à Índia, que acreditava-se na época era a fonte principal das especiarias. Nós veremos daqui a pouco que são essas especiarias, né? Para o reino de Portugal. Né? Então, o processo de conquista ele se inicia aqui, né? Especificamente nessa região, está na ponta daqui com o cursor do mouse, observe aí na tela, essa região aqui, do norte da África, onde fica a cidade de Ceuta, ainda hoje, né? A cidade de Ceuta ainda existe, né? Fica no país chamado Marrocos, e em 1415 o governo português decretou a invasão da cidade de Ceuta e conquistou, né, a cidade, que era um importante entreposto comercial ligando o Oriente Médio, né, e o Mediterrâneo aqui ao norte da Europa, a França, a Inglaterra, a Holanda, né, o norte da Europa. Importante entreposto comercial, também de produtos que vinham da África para a Europa. Então, a conquista de Ceuta foi importante para Portugal nesse momento. No início do século XV, aliás, até boa parte do século XV e início do XVI, o mundo conhecido pelos europeus era especificamente esse aqui, né? A Europa. Os europeus sabiam da existência do seu continente, claro, a Europa. Da Ásia, os europeus sabiam da existência do continente asiático, e da África.
Então, os europeus acreditavam que existia, até aquele momento, no século XV, que vai de 1401 a 1500, apenas 3 continentes: a Europa, a África e a Ásia. A Europa era um continente empobrecido naquele momento. O feudalismo e as guerras feudais haviam empobrecido a Europa, né? Principalmente as cruzadas europeias que os europeus realizaram entre o século 12, 13 e 14, né? Que eram guerras dos europeus no Oriente e guerras também entre si. Então, o continente europeu, naquele momento, no século XV, era um continente empobrecido. Daí a necessidade de buscar as especiarias, as riquezas da Ásia, aqui, observe aí na tela, né? E da África, aqui. Então, e Portugal, né? Esse pequeno país aqui, ó, que está sendo mostrado aqui na tela, observa aí o cursor. Portugal será o país que vai iniciar esse processo de expansão europeia, de expansão das nações europeias com destino à África, aqui, e à Ásia. O destino principal era a Índia, né, que é esse subcontinente aqui da Ásia, no extremo sul da Ásia, do continente asiático. Né? Mas para isso, claro, os portugueses precisavam contornar o continente africano, porque toda essa região aqui do Mar Mediterrâneo e do Oriente Médio, ela era controlada, essas rotas comerciais aqui por terra. Essa região aqui do Oriente Médio e do Mediterrâneo era controlado. O Mediterrâneo era controlado pelas cidades italianas, que controlavam o comércio aqui, e o Oriente Médio era controlado pelos países muçulmanos, principalmente o Império Otomano, que impedia, né, as relações comerciais de outros países da Europa com a Índia, com a Ásia, né, se caso não fosse pagando altos tributos. Então, o objetivo dos europeus, principalmente dos portugueses, era chegar até aqui, a Índia, mas para isso eles tiveram que contornar o continente africano. E nesse trajeto de contornar o continente africano, eles precisaram, evidentemente, de riquezas. E nesse momento a África, durante todo o século XV, enquanto os portugueses navegavam até chegar à Índia, né? Os vários navegadores portugueses navegavam até chegar à Índia, as riquezas da África, ouro, prata, cobre, né, marfim, madeira, pessoas escravizadas, foi a grande riqueza que vai abastecer e fazer funcionar a economia portuguesa para que o Reino de Portugal, né, financie as viagens para a Índia. Então, continuando, aqui, as especiarias que os europeus estavam em busca eram estas, né, as principais, né, eram temperos, né, que não existiam na Europa. Esses temperos antes não existiam aqui na Europa, né? Eles vinham do extremo Oriente, né, do Oriente Médio e aqui também da África, mas eram vendidos muito caros pelas cidades italianas, aqui a Itália, né? Eram vendidos muito caros pelas cidades italianas. Então era preciso encontrar uma nova rota que provocasse uma disputa comercial entre os países da Europa e as cidades italianas, para que esses produtos, as especiarias, eles barateassem. E a única saída era a busca de uma nova rota comercial para a Índia. Algumas das especiarias aqui, observe aí, né? O curry, né, que é um tempero muito importante na conservação de alimentos, a pimenta, né, a pimenta verde, a pimenta malagueta, né, a pimenta do reino, a pimenta branca, né, o coentro, o anis, né, a noz moscada, né, o cravo da Índia, a noz de cola africana, a pimenta rosa, né, o coloral, né, a pimenta branca, o gengibre, a canela, né, mostrando perdão, né, mostrando a canela, todas essas especiarias que hoje a gente encontra mais de forma tão barata nos mercados, né, elas eram consumidas na Europa, o alho aqui, eram consumidas na Europa, mas vinham de muito longe, elas vinham aqui, né, do Extremo Oriente, da Índia, da Arábia, da África, mas eram vendidas muito caras aqui na Europa. Então, o que os portugueses estavam querendo era encontrar uma rota que permitisse
eles trazerem essas especiarias aqui da Índia e venderem aqui na Europa e terem lucros para eles, né? E aí também, claro, baratear essas especiarias. Elas eram utilizadas como tempero para os alimentos, mas principalmente para conservar os alimentos. Lembrando que nós temos um momento em que os alimentos são comidos de forma desidratada. Então o sal, que também era uma especiaria importante, e todos esses temperos aqui, eles serão utilizados para conservar os alimentos e melhorar a alimentação dos europeus. Então a busca das especiarias foi um dos principais motivos que levou os portugueses a buscar uma nova rota comercial para a Ásia, para disputar os mercados europeus com os italianos e os turcos otomanos. Então, nesse primeiro momento, como eu expliquei agora há pouco, os portugueses, aqui mostrando, né? Estou mostrando aqui, Portugal está aqui a capital de Portugal, Lisboa. Portugal é um país que, junto com a Espanha, aqui, fica na Península Ibérica. A Península Ibérica é essa região aqui. E a Península Ibérica está muito próxima aqui da África, do norte da África. Muito próxima dessa região todinha aqui da África, a África saariana e a África subsaariana. E será daqui, dessa região da África, principalmente do norte da África, e dessa África aqui, a África central ou subsaariana, que os portugueses eles vão extrair grandes riquezas para financiar as navegações. Nesse momento, o que eles conheciam da África era principalmente essa região aqui, o norte da África, né, que formava o Maghreb, que hoje é o Marrocos, a Tripolitânia, que hoje é a Tunísia, a Argélia, a Líbia e o Egito aqui, né? O Egito não fazia parte da Tripolitânia, mas eles conheciam também o Egito, conheciam também o Oriente Médio, que fazia parte do Império Turco-Otomano, e o comércio aqui no Mar Mediterrâneo era dominado pelas cidades italianas. Então, o que os portugueses queriam, como foi colocado há pouco, era encontrar uma rota de comércio lá para a Índia, já no Extremo Oriente. Mas para isso eles precisavam de riquezas, e Portugal era um reino pobre, como toda a Europa naquele momento, no século XV, era um continente pobre, né? E aí Portugal precisava de riqueza. E as riquezas que Portugal precisava para financiar as suas navegações vieram, evidentemente, aqui do continente africano, né? Por meio do ouro, do marfim, da prata, do ferro, do cobre, da madeira e do tráfico de seres humanos para serem escravizados tanto aqui nas várias regiões da África, como aqui mesmo na própria Europa. Então, será importante, nesse momento, para os portugueses, a conquista de portos aqui em toda a costa atlântica do continente africano. Por quê? Lembrando, a Europa, naquele momento, era um continente pobre e a África era um continente rico. Então, as riquezas da África começaram a ser levadas, a serem roubadas, levadas da África para a Europa, para financiar o enriquecimento de Portugal e permitir os investimentos para as grandes navegações. Aí, algumas das especiarias africanas que os portugueses levaram, né? O ouro, né? A África era um continente, era e ainda é um continente muito rico em ouro. O ouro será utilizado, já que a Europa estava pobre, não tinha o ouro, né? Não tinha ouro suficiente, então o ouro africano será levado para a Europa. O cobre, muito importante, né, para a fabricação de objetos. O minério de ferro, para ferramentas, né? O marfim é o dente do elefante, muito utilizado pelos europeus. As especiarias africanas, como a noz de cola, né? O louro, a pimenta preta, né? O endro, cravo, né? A cascas de árvore, madeira, né? Aqui também a madeira muito utilizada nas construções e também na indústria náutica, na fabricação de barcos. Então, essas riquezas africanas serão exploradas pelos europeus, pelos portugueses principalmente, para enriquecer e financiar sua viagem até a Índia, né? E aqui nós temos então um mapa das navegações portuguesas. Os portugueses, como eu coloquei agora há pouco, eles iniciaram suas conquistas do continente africano em 1415, quando eles conquistaram essa região aqui. Observe, está na ponta daí com o cursor do mouse, né? Essa região aqui do continente africano, cidade de Ceuta. E aí eles continuaram, conquistaram ilhas aqui do continente africano, ilhas do Oceano Atlântico, como a Ilha da Madeira, né?
A ilha de Cabo Verde foi um importante entreposto comercial dos portugueses, aqui é Lisboa, a capital de Portugal, com a África, né? Depois a conquista da ilha de São Tomé e Príncipe, a fundação de portos ao longo de toda aqui a costa atlântica do oceano, do continente africano, desculpe. Os portugueses vão aos poucos chegando, né, ao extremo sul do continente africano. Em 1458, o navegador português Diogo Cão ele vai chegar finalmente nessa região aqui, que é o Golfo de Angola, onde hoje fica o Quênia, o país chamado Angola, né? A Costa do Marfim, vários países que hoje existem na África. Ele vai chegar aqui, então, e aqui eles vão fundar entrepostos comerciais, vão entrar em aliança com vários grupos, né, e reis africanos. E finalmente em 1488 o navegador Bartolomeu Dias ele vai chegar aqui no extremo sul do continente africano, no chamado Cabo da Boa Esperança, onde hoje fica a África do Sul, país chamado África do Sul. A chegada de Bartolomeu Dias aqui foi muito comemorada, uma vez que quando Bartolomeu Dias chega aqui no sul do continente africano, faltava muito pouco para chegar aqui à Índia, né? Mas um desastre naval impediu que Bartolomeu Dias ele chegasse além do Cabo da Boa Esperança. A sua frota, vários navios da sua frota, várias caravelas afundaram. E aí eles tiveram que voltar e tiveram que reorganizar-se, né? Buscar mais riqueza, explorar mais riquezas aqui da África para construir novas frotas e continuar 10 anos depois, em 1498, 10 anos depois dessa viagem desastrosa de Bartolomeu Dias, continuar a sua viagem para a Índia. Somente em 1498, o navegador português Vasco da Gama finalmente consegue contornar o sul do continente africano aqui, o Cabo da Boa Esperança, e navegando já pelo Oceano Índico aqui do continente africano, da costa oriental do continente africano, Vasco da Gama chega aqui à Índia em 1498. Né? Antes disso, claro, os portugueses viram o seu desejo, né, de chegar até a Índia ameaçado pelos espanhóis, porque além dos portugueses, além de Portugal, a Espanha também estava tentando encontrar uma rota para a Índia. A França também estava tentando, a Inglaterra, né? E os próprios italianos, que tinham relações comerciais com os turcos otomanos, também estavam tentando. Os portugueses não eram os únicos, pois que eles eram os mais bem-sucedidos porque tinham o dinheiro da África, o ouro, o cobre, o ferro, as especiarias da África, né, para enriquecer e continuar financiando suas viagens para a Índia. Então aqui está o país, Portugal, que é uma divisão política de Portugal. Preste atenção nesse mapa de Portugal aqui. Aqui está a capital de Portugal, Lisboa. Lisboa é a capital do país que colonizou o Brasil, né? Portugal é o país que, a partir de 1500, vai colonizar o Brasil até 1822. Lisboa é a sua capital. E Portugal é um país que faz fronteira com a Espanha. A nossa língua, a língua portuguesa, veio de Portugal, né? Nós herdamos essa língua, a língua que nós falamos aqui no Brasil, lá de Portugal. Que são as várias províncias portuguesas, né? Os vários distritos e províncias portuguesas: Faro, Beja, Setúbal, Évora, Porto Alegre, Santarém, Leiria, Castelo Branco, Coimbra, Viseu, Guarda, Aveiro, Porto, Vila Real, Bragança, Braga e Viana do Castelo. São as várias províncias, né, e departamentos portugueses que formam o país que nos colonizou, Portugal. E aqui é a Península Ibérica. Portugal, como eu disse há pouco, é um país que fica localizado aqui na Península Ibérica, né? Então, faz parte da Península Ibérica. A Península Ibérica é uma região da Europa onde ficam dois países, a Portugal, né, e a Espanha. E aí, os instrumentos que os portugueses vão utilizar para realizar as grandes navegações. A caravela, que é um navio mais veloz, foi desenvolvido pelos portugueses. Não foram eles que inventaram a caravela, claro, eles desenvolveram a caravela, né, que é um navio movimentado pelo vento, e ele consegue desenvolver grandes velocidades pelos mares, e isso foi fundamental
para que os portugueses conseguissem atingir a Índia em 1498. Então, a caravela foi um dos instrumentos importantes, uma tecnologia importante dos portugueses na conquista da Índia e do continente africano, da costa atlântica do continente africano. Essa cruz que há nos panos, nas velas, né, da caravela aqui, esse pano aqui chama-se vela, é a cruz de Malta, é o símbolo do cristianismo português. Né? Aqui outros instrumentos de navegação que os portugueses utilizaram: o astrolábio, que media os ângulos, né, importante para a navegação noturna; a bússola, né, que fazia com que os portugueses conseguissem localizar os 4 pontos cardeais: o norte, o sul, o leste e o oeste, importante nas navegações portuguesas. Os mapas, os portugueses desenvolveram muitos mapas, esses mapas foram importantes nas navegações. Mais uma vez, a caravela, o quadrante para medir a altura dos astros, também para navegação noturna, né? A balestilha para medir, né, a altura do horizonte, né? É importante para saber se haviam já cruzado, né, a linha do Equador, né, para saber se já estavam na área sul do planeta. Mais uma vez aqui a caravela e o sextante, que é um instrumento usado para elaborar, para medir ângulos na vertical e a distância entre a linha do horizonte e a caravela. Então esses instrumentos, astrolábio, bússola, o mapa, né, a nau, o quadrante, a caravela, a balestilha e o sextante, todos eles foram instrumentos importantes para os portugueses conseguirem enfrentar os desafios do Oceano Atlântico e Índico e chegar até a Índia, conquistando uma nova rota comercial para o transporte das especiarias da Índia até a Europa. Né? Mas é claro, como eu coloquei agora há pouco, havia outra nação em busca, né, dessas rotas comerciais para a Índia. E essa nação era a Espanha. A Espanha, que esse país aqui vizinho a Portugal. E os espanhóis, eles estavam, né, em busca também de uma rota comercial para a Índia. Em 1492, né, foi realizada a primeira viagem espanhola. Essa primeira viagem foi realizada por esse navegador aqui, Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo era um navegador italiano, né, a serviço do governo da Espanha, e em 1492, Cristóvão Colombo ele conseguiu 3 navios da rainha da Espanha, Isabel de Castela, e partiu para a Índia, né, em busca de uma nova rota comercial. Só que, diferentemente dos portugueses, vamos voltar aqui ao mapa, os portugueses decidiram fazer sua viagem seguindo essa direção aqui, a direção sul, para contornar o continente africano para chegar à Índia. Cristóvão Colombo decidiu fazer o contrário, ele decidiu não navegar para o sul, ele decidiu navegar para o leste, ou seja, navegando no Oceano Atlântico em direção ao leste, ao ocidente. E aí ele entendia o seguinte: Cristóvão Colombo ele sempre acreditou que a Terra fosse redonda. Ele achava que, dando uma volta completa no planeta Terra, ele chegaria à Índia. Lembremos que naquele momento os europeus não sabiam que existia um continente entre a África, a Europa e a Ásia, né? Não sabiam da existência do continente americano. Então, no dia 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo chegou aqui, onde hoje fica o Haiti, né? Na América Central, e acreditou que havia chegado na Índia, né? E aí, nesse momento, né, o continente em que Cristóvão Colombo havia chegado era a América, mas ele achou que havia chegado, que havia desembarcado na Índia. E ele acabou morrendo, né, acreditando que ele havia sido o primeiro europeu a chegar à Índia, o que de fato não foi. Né? Onde Cristóvão Colombo chegou em 1492 foi aqui no nosso continente, o continente americano. Aqui mostra essa imagem aqui mostra a chegada dele ao continente americano. Cristóvão Colombo acreditou que havia chegado à Índia, o que não é verdade. Ele chegou, na verdade, na América, né? Que ele chegou nesse continente aqui. Mas na época os europeus não sabiam da existência desse continente ainda, né? Cristóvão Colombo ele chega aqui nessa região aqui e só posteriormente, em 1506, é que um outro europeu
Américo Vespuccio, ele consegue identificar que, na verdade, não é a Índia, o local onde Cristóvão Colombo chegou, mas sim um novo continente. Daí o nome de América, em homenagem a Américo Vespuccio. Aqui é o continente, nosso continente é a América, onde Cristóvão Colombo chegou, em 1492. Né? Imediatamente após a chegada de Cristóvão Colombo à América, em 1492, tanto os portugueses quanto os espanhóis entenderam que era preciso fazer uma divisão do mundo, né, entre si. Os portugueses estavam tentando chegar à Índia, aqui. O Cristóvão Colombo acreditava que já havia chegado à Índia, aqui, mas ele havia chegado nesse continente aqui, na América. E aí, em 1494, portugueses e espanhóis se reúnem na cidade de Tordesilhas, né? A cidade de Tordesilhas fica na Espanha, e aí eles dividem o mundo entre eles, né? O Tratado de Tordesilhas é essa linha aqui, né, traçada no mapa que divide de um lado o mundo entre Portugal, essa região todinha aqui, né? Que compreende boa parte, inclusive, do que hoje faz parte do Brasil, né? Fazia parte do domínio espanhol, e essa área aqui fazia parte do domínio português. Então o mundo foi dividido entre Portugal e Espanha. De um lado, o lado espanhol, né, que foi dominado, ou que foi encontrado, né, que foi encontrado por Cristóvão Colombo. Encontrado é nem a palavra correta, que começou a ser conquistado por Cristóvão Colombo. E do outro lado aqui, que envolve a África, esse pedacinho aqui da América, onde também está o Brasil, que envolve a Ásia, seria o domínio português. Então o mundo ficou dividido entre dois países, né? De um lado Portugal, aqui essa região em branco aqui, e essa região aqui colorida da Espanha. O Tratado de Tordesilhas era o tratado que dividia o mundo entre Portugal e Espanha. E aí, apesar de Cristóvão Colombo acreditar que havia chegado na Índia, os portugueses entendiam que não, que Cristóvão Colombo havia se enganado, e finalmente em 1498, um navegador português chamado Vasco da Gama partiu de Lisboa, né, partiu da cidade de Lisboa, né, a capital de Portugal, navegou pelo Oceano Atlântico, aqui pela costa africana, que os portugueses já conheciam, contornou o Cabo da Boa Esperança. Vasco da Gama contornou o Cabo da Boa Esperança, navegou aqui pela costa oriental do continente africano, ficou Oceano Índico, e em 1498 Vasco da Gama finalmente conseguiu chegar aqui na Índia, na cidade de Goa e Calicut, na Índia, né? Finalmente Vasco da Gama conseguia encontrar uma nova rota comercial para o Reino de Portugal, que permitiu então o domínio português sobre os mares e sobre as especiarias tão caras e procuradas naquele momento. Então, essa navegação de Vasco da Gama, do navegador Vasco da Gama, ocorreu em 1498. Ele finalmente conseguiu chegar à Índia, dando grande riqueza para Portugal, conquistando grande riqueza para Portugal. Então, toda essa região da costa atlântica do continente africano, da costa oriental aqui do Oceano Índico do continente africano, essa região aqui da Índia, toda ela ficou sob domínio português, e agora Portugal se tornava o país mais poderoso e rico da Europa, né? E aí alguns dos navegadores portugueses. Aqui está Vasco da Gama, o navegador que conseguiu finalmente chegar à Índia em 1498. Aqui o navegador Bartolomeu Dias, né, que chegou ao Cabo da Boa Esperança em 1498, e 88, desculpe. E aqui Diogo Cão, o navegador português que conseguiu chegar ao Golfo de Angola, na costa atlântica da África, em 1458. E aqui é Pedro Álvares Cabral, o segundo navegador português a estar na Índia, aquele que começou a conquista do Brasil em 1500. E aqui estão as grandes conquistas portuguesas, né? A viagem de Vasco da Gama para a Índia, né? Viagem de Vasco da Gama para a Índia em 1498. A viagem de Pedro Álvares Cabral para a Índia, né? Pedro Álvares Cabral, ele partiu de Portugal em março de 1500, desculpe.
com destino à Índia, mas ele recebeu como missão do rei de Portugal, antes de chegar até a Índia, aqui ele deveria passar aqui pelo continente africano, pelo continente americano, né, desculpe, lembremos que pelo Tratado de Tordesilhas, essa região aqui da América, que hoje faz parte, onde está o Brasil hoje, fazia parte de Portugal, e lembre que o Tratado de Tordesilhas é de 1494, né? 1494, e em 1500, né, Pedro Álvares Cabral ele foi enviado pelo rei de Portugal, Dom Manuel, para tomar posse das terras da portuguesa aqui na América. Depois ele seguiu para a Índia, né? E aí outros navegadores portugueses, como Fernão de Magalhães, que entre 1529 e 1519 a 1521, ele fez a primeira viagem de circunnavegação pelo mundo. Ele fez uma viagem completa pelo mundo, né? E outros navegadores portugueses que também conquistaram terras na África, aqui na Ásia, chegando mesmo até o Japão. Os portugueses acabaram chegando até o Japão em 1542. Né? E aí é o momento, numa pintura do século XIX, de Pedro Calixto, que mostra a chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil. Toda aquela lenda de que o Brasil teria sido descoberto pelos portugueses em 1500, né? Na verdade não existe. Né? O que aconteceu foi que naquela data, 22 de abril, né, 21 para 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral, amando do rei de Portugal, eles já sabiam da existência dessas terras desde 1492, né? Então, Pedro Álvares Cabral, em 1500, ele veio aqui, tomou posse das terras, depois continuou sua viagem para a Índia. Então, aquela ideia de descoberta do Brasil não existe. O que foi uma tomada de posse, uma de conquista da terra por Pedro Álvares Cabral. Né? Então, esse é o processo das grandes navegações europeias. Então, que tanto as navegações portuguesas quanto as navegações espanholas. Né? As navegações espanholas que levaram, né? Lembrando que as navegações espanholas levaram a descoberta pelos europeus. Os europeus descobriram, né, a existência de um novo continente, a América. Não é que o Cristóvão Colombo descobriu a América, na verdade foram os europeus. Os europeus não sabiam da existência do nosso continente. Então os europeus descobriram para eles que a América existia. Né? Claro que aqui na América existiam vários povos, os povos indígenas aqui do continente americano, que inclusive nessa pintura aqui de Pedro Calixto, né, mostra os indígenas americanos aqui na praia. Né? E vamos à atividade de história. Então são 4 questões, aliás. Né? Então na primeira questão quero que vocês observem, né, a imagem de uma caravela, né? Aqui são maquetes de caravela, e usando papel ou papelão, o resto de qualquer material, faça uma réplica. Eu quero que vocês façam uma maquete dessas caravelas. Pode fazer nesse modelo aqui com papelão, pode fazer esse modelo aqui com papel, pode fazer nesse modelo aqui com cartolina. Não esqueça da cruz de Malta. Né? A cruz de Malta é um símbolo importante do reino de Portugal. Não coloque a caveira, não. A caveira não faz parte de Portugal. A caveira é de pirata. Né? Depois, a segunda questão, quero que vocês observem o mapa de Portugal. Né? Aqui, o mapa de Portugal, aqui ele. Depois faça um desenho do mapa de Portugal no caderno, fotografe e envie. Faça a mesma coisa com a caravela. Né? Fotografe e envie a caravela para mim, né? A foto da caravela para mim, né? Não é a caravela, né? Mesmo que você faça ela chegar navegando até aqui. Depois, na terceira questão, eu quero que o que tiver na sua casa reúna algumas dessas especiarias: açúcar, pimenta, canela, cravo, noz moscada, gengibre, cominho, canela, anis, né? Sal, cana-de-açúcar, qualquer especiaria que tiver aí na sua casa, tempero, né? Especiaria, né? Tempero é especiaria, até mel é especiaria. Se tiver ouro, não tem problema, né? Pode fotografar e enviar. Eu quero que você fotografe e envie fotos dessas especiarias para mim. Não faça print do celular como imagem da internet. Eu quero que você fotografe o que tiver aí na sua casa. Se tiver só um, fotografa só um. Né? E aí, na quarta questão, quero que vocês observem o mapa da Península Ibérica, aqui, mapa da Península Ibérica, onde está Portugal e Espanha. Faça um desenho da Península Ibérica, né, aí no caderno, depois fotografe e envie. Não esqueça de pintar tanto o mapa da Península Ibérica quanto o mapa de Portugal. Né? Então, essa é a nossa aula. Qualquer dúvida, estarei no atendimento na segunda, né, terça
quarta e na quinta pela manhã. Na segunda, terça e quarta pode ser manhã e tarde, na quinta é só pela manhã. Né? Atendimento, 2 horas de atendimento para tirar dúvidas sobre a aula ou sobre a atividade. Bom dia, boa tarde. Qualquer dúvida estarei à disposição.